Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais contra o Juventude, toda a preparação, a viagem. E fechando o vídeo, a gente traz um corte aí do Massini junto com a Isabelle Labate falando muito sobre a provável escalação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais. Então tem muita coisa para a gente falar aqui. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. A gente vai começar dando um rolê pelos times, falando do Palmeiras. Conseguiu uma classificação incrível, histórica, mas não teve moleza. A galera já começou a trabalhar. E aquela história no futebol que é muito importante, é uma regra não escrita. O que importa é o próximo jogo, o que já foi fica para trás, não vale nada, comemora na hora e começa a correr atrás do que vem pela frente. O alívio de uma noite mágica. O Palmeiras conseguiu uma virada histórica no meio da semana e chegou pela 7ª vez à final da Libertadores. A grande decisão é no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Uma reedição da final de 2021 mais uma vez, contra o Flamengo. Os dois melhores times chegaram para a final. Vai ser um jogo grande, dois times grandes que cada um vai lutar para tentar conseguir e fazer história. O ano pode terminar realmente mágico para o Palmeiras. São 2 títulos em disputa, Brasileirão e Libertadores. O líder dos pontos corridos visita o Juventude no Alfredo Jaconi e sabe que nessa altura do campeonato não pode diminuir o ritmo. Libertadores tem mais um mês, então tem bastante tempo. Agora a gente tem um brasileiro que é a nossa maior força, a nossa força máxima já está de volta para o brasileiro. A gente tem que estar focado, com um objetivo muito claro, que é seguir na liderança e conseguir até o final a liderança, que saímos com o título do brasileiro também, que é muito importante. O time paulista deve manter o que tem de melhor. Na última quinta-feira, Rafael Veiga voltou a ser aquele Veiga dos velhos tempos. O garoto Alan também brilhou. Estão pedindo passagem no time titular. O Abel conversa bastante com a gente quando a gente sobe para se concentrar ao máximo, para aproveitar essas oportunidades que elas vão chegar. E eu fui muito feliz no jogo de hoje. Esse ano realmente estava sendo mais difícil por conta de dores e eu sabendo do que eu posso fazer e não conseguindo por causa disso, é um negócio que me incomodava muito. Às vezes você acaba recebendo críticas que, por mais que hoje eu estou bem mais maduro, é chato. O tetracampeonato da Libertadores é a obsessão. Conquistar mais um título brasileiro, então, aí seria magia demais pro torcedor palmeirense numa mesma temporada. Magia é isto, é tu acreditar sem ver. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. 5 anos, isso já é um grande título também, 5 anos aqui no Brasil, mas eu gosto de estar aqui, que seja eterno enquanto dura. A gente vai ter um novembro decisivo, cara, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. A gente viu o Dorileu falando agora há pouco, né, do enfrentamento do Flamengo com o Sport. Novembro dos dois. E eu vou chamar um fiel da balança que a gente falou lá no iniciozinho do programa. Sequência do Palmeiras. Juventude agora nessa rodada, Santos, depois Mirassol, depois Santos de novo, Atlético antes, né, fora de casa, e aí antes da final da Libertadores, o Fluminense. O Flamengo vai ter pela frente o Sport agora, São Paulo, né, fora de casa, Santos, Sport de novo, Fluminense e depois o Bragantino antes da final. Então o Santos vai ter em disputa 6 pontos com o Palmeiras e 3 pontos com o Flamengo. Não interessa em nada o Santos em aquele negócio de vou prejudicar o meu rival, vou deixar os pontos correrem soltos. Nada disso. O Santos está brigando contra o rebaixamento, precisa aí desses pontos. E vai encarar o Flamengo também nessa briga contra o rebaixamento. Diante, né, do Juventude, o Abel provavelmente vai colocar o que tem de melhor, até porque, como você falou, a final da Libertadores é lá no dia 29. É evidente que com aquela cautela, agora mais do que nunca, os times de saúde, né, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, vão ter que passar avaliações rodada após rodada, jogo após jogo, para o técnico avaliar e falar, tá perto de estourar, melhor tirar para a gente garantir esse jogador
no que talvez seja o jogo mais importante da temporada. Mas o Campeonato Brasileiro é o que faz o motor desses times, né? O principal fio condutor aí da temporada dos dois. Então, de fato, vai ser uma disputa gigantesca. Como o Dorileu falou por lá, que acha que vai ter goleada, eu acho que o Palmeiras não goleia o time do Juventude. Mas é daqueles jogos que o Palmeiras não conta de jeito nenhum com derrota, mesmo com o jogo sendo lá no Alfredo Jaconi. Então, assim, vai ter a oportunidade de manter essa liderança e controlar essa dinâmica dos pontos, cara. Porque até chegar à final da Libertadores é isso. É jogo a jogo, é rodada a rodada, pra saber o que vai precisar. Uma carga maior aqui, uma carga menor ali. Talvez nesse jogo do Juventude seja uma carga menor de intensidade, pra conseguir esses pontos na maciota, como a gente falou lá no Rio. Mas fácil não vai ser, porque, claro, o Juventude tá desesperado, mas é um dos times que mais toma gols no Campeonato Brasileiro. E também, como a gente viu na matéria da Tati, tá cheio de desfalque. Então é isso que você falou, assim, tem que equilibrar, mas tem que ir com força. Tem que ir com vontade, com vontade, né? Com força total. Mas assim, com vontade... Eu acho que esse Abel Ferreira, ele é tão impressionante que ele consegue colocar essa vontade na cabeça dos jogadores. Esse português é inacreditável, né, cara? A gente falava aqui no próprio Band Esporte Clube, pior ano do Abel, à frente do Palmeiras de 2020, não conseguia fazer esse time jogar. O time fazia muito esforço para fazer as mecânicas que já fazia. Ele mudou isso tudo depois da Copa do Mundo de Clubes e agora está disputando as duas principais taças da temporada. Alô, fã de esportes, Palmeiras teve pouco tempo para comemorar a classificação épica à decisão da Libertadores. O time já voltou a trabalhar nessa sexta-feira à tarde, visando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude em Caxias do Sul. Mas o Palmeiras vai com tudo, defendendo a liderança do campeonato. A equipe alviverde também defende uma invencibilidade de 18 anos contra o Juventude. A última derrota foi em 2007. Nesse período, 7 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e um empate. Um dos heróis da classificação palmeirense. A gente falou do Alan, falamos muito do Abel Ferreira, obviamente, mas o Rafael Veiga teve negócio de redenção, né? Porque ele estava um pouco afastado durante alguns jogos no banco de reservas, entrou com tudo no segundo tempo e ele falou com o Vinícius Nicoletti, com a equipe do F-Show, nesta sexta-feira, entrevista exclusiva com o Veiga. Olha aí. Eu não gosto muito desse negócio que no Brasil sempre tem que ter um herói e um vilão, né? Acho que ontem tiveram muitos não, todos os jogadores foram importantes, mas, por exemplo, o Alan jogou muito bem também, então não quero esse título de herói. Mas eu fico feliz aí pela noite, como aconteceu, pelos gols, pela classificação e pela forma como foi tudo isso, né? Uma virada realmente histórica, uma noite especial. Então, tá todo mundo de parabéns. Tento, nesses momentos, não pensar muito o que representa o jogo, o que tá valendo, quantas pessoas estão assistindo, né? Porque eu acho que isso acaba trazendo mais pressão. Então, era um momento meu comigo ali, onde eu tentei silenciar ao máximo todo barulho, ruído externo, né, e me concentrar só naquilo que eu precisava fazer. Eu acho que isso que me deu a confiança, né, de realmente falar que eu ia bater o pênalti, eu acho que isso que é o principal ali. Eu consegui me controlar, né, porque é óbvio que independente se eu já vivi muitos momentos assim, de pênalti, jogos importantes, eu acho que todo mundo tem um frio na barriga nesses momentos, mas eu só precisava estar com a cabeça boa, tranquilo para fazer o meu melhor. O Flamengo tem sido os times aí que tem brigado pela maioria dos títulos nos últimos anos, mas eu não acho que só nós dois conseguimos, esses dois times conseguem competir. Você viu a dificuldade que foi para a gente passar para essa final, você viu também a dificuldade que foi para o Flamengo passar do Racing, antes eu acho que foi Estudiantes, se eu não me engano. Então, você vê que não é assim fácil, igual muitas pessoas falam, mas por a gente ser constante, a impressão que dá é que a gente está soberano o tempo inteiro, né? Mas é muito trabalho, muita dedicação, e no caso do Palmeiras também é muito pé no chão e sabe que o importante é a gente estar no nosso melhor, fazer o nosso melhor, e para conseguir atingir os objetivos, né? Mas ainda a gente não pensa no Flamengo, né? Foi ontem que foi o jogo, tem que comemorar, tem que descansar e daqui a um tempo a gente vai pensar nisso.
Né, eu tenho um contrato, acho que até 2028, não, acho que é 2028. Sou feliz aqui, é um time onde eu sou feliz, me sinto muito em casa, né? E óbvio que a gente ganhando, chegando a finais, motiva ainda mais. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, o que eu sei é que hoje eu tô bem, tô feliz, tô motivado e eu quero, né, terminar esse ano fazendo história. Agora não tem magia, cara, porque é vida real, é viagem para Caxias do Sul para jogar contra o Juventude e o Palmeiras precisa ganhar, não basta. Nós temos que ganhar o jogo lá, o Palmeiras precisa ganhar o jogo lá, né? Exatamente. O Palmeiras vai entrar pressionado. Olha que loucura o futebol, né? Porque o Flamengo ganhando do Sport, né, passa o Palmeiras na liderança. A liderança tá super acirrada. Aliás, que fim de ano, hein? Que fim de ano de Palmeiras e Flamengo. Então o Palmeiras vai entrar precisando do resultado. A gente sabe que o Palmeiras tem totais condições de conseguir esse resultado mesmo sendo fora de casa, né? A gente já viu o time do Juventude aqui no Allianz Parque. É um time que está brigando contra o rebaixamento. Então, pensando na sequência aí do Campeonato Brasileiro, pensando que na quinta-feira tem um clássico contra o Santos, são 3 pontos que o Palmeiras precisa garantir. De qualquer jeito, né? Vamos ver o que o Abel vai fazer, qual é a magia que ele vai fazer para recuperar os jogadores. Isa, agora vai ser cabeça a cabeça, né? O Palmeiras olhando o que faz o Flamengo olhando o que faz o Palmeiras, porque não tem como escapar disso, né? Até dia 29 de novembro. E aí vão faltar 3 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. É possível até que um dos 2 times entre, se não campeão, entre com uma boa vantagem ou uma vantagem maior que tem o Palmeiras hoje, né, no dia 29. Que fim de ano, como você disse, né? Massa. Aliás, vou pedir desculpa aqui que a luz apagou um pouquinho, tive um problema técnico, acho que meu LED acabou a bateria, mas vamos seguir. Olha, Massa, fim de ano para cardíacos tomarem cuidado, porque a gente sabe que a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo se acirrou muito nos últimos anos, até porque são as duas equipes que estão disputando títulos e que sempre entram nos campeonatos consideradas favoritas, né? E esse ano a gente sabe que teve aí uma carga também extra-campo que colocou uma pimenta maior nessa rivalidade toda. Eu confesso, Massa, que eu não acredito muito que nem Palmeiras e nem Flamengo vá despontar no Campeonato Brasileiro, vá criar uma gordura para poder chegar lá na final da Libertadores, fazendo alguma estratégia de poupar no Brasileirão. Eu acho, o meu feeling é de que Palmeiras e Flamengo vão chegar até o final da competição, brigando assim, ó, pontinha de cabelo por pontinha de cabelo, e aí no meio disso tudo ainda vai ter a final de Libertadores só para completar, viu, Massa? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse jogo de logo mais. Então, como prometido, a gente traz aqui a provável escalação do Verdão. Gosto sempre de trabalhar com a verdade aqui no nosso canal. Provável escalação, rapaziada, porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então isso aqui é uma especulação da mídia, tá? Então, todo mundo acredita que o Abel vai entrar com força máxima. E qual seria hoje essa força máxima? Seria praticamente o mesmo time que ele colocou contra a LDU na quinta-feira. Só que fugindo daqueles 3 zagueiros, né? Voltando para aquela formação que a gente já está mais habituada. Então, Carlos Miguel ali, que não... parece, cara, que o Lomba tá aí só para terminar o contrato mesmo agora. Vai ficar entre o Carlos Miguel e o Everton, né? Então, a gente tem ali Piquerez, Murilo e Gomes com o Giai, tá? Eu aposto também no Giai. O Kelvin é um bom jogador, mas, cara, ele é bom ofensivo, mas não é tão bom defensivo. Então é um jogo fora de casa. O Juventude
é o vice-lanterna, mas a gente tem que tratar com muito respeito. Tanto o Juventude, o Sport acabou perdendo aí pro Flamengo, mas também foi lá no Maracanã, né? Mas a gente já viu o Sport indo lá jogar contra o Cruzeiro e conseguir um empate. Então, assim, a gente precisa entrar respeitando o Juventude, porque tem as suas qualidades e o Palmeiras vai, cara, com força máxima, não tem essa. Até porque foi muito falado aí durante o vídeo, final é só dia 29. Então o jogo hoje, dia 2. Não tem porquê essa questão de poupar, tá? Então ele vai entrar ali com essa linha de 4. Andrés Pereira com o Bruno Fux ali no meio. Tem a dúvida, talvez, de colocar o Aníbal, mas o Fux vem conquistando ainda mais a confiança do Abel. Além de estar fazendo um bom trabalho ali, está se lançando também, está fazendo gol. Então, assim, o Fux tem surpreendido a torcida, né? Porque ele veio do Atlético Mineiro de graça, veio por empréstimo, não vinha fazendo boas atuações lá, não veio num bom momento. Aí a gente não sabe se talvez era o próprio time que atrapalhava o moleque, porque o Fux está jogando muito bem. Claro que ainda uma vez ou outra dá uma falhada, mas isso aí é como qualquer ser humano. Mas a gente acredita que o Abel entre com ele no meio de campo ali para dar mais minutagem a ele fazendo essa função. Claro que vai ter o Aníbal no banco para qualquer eventualidade ali, ter que fazer uma substituição, mudar no segundo tempo. Então a gente acredita que ele vai entrar sim com o Fux para dar mais minutagem, ele vivendo a experiência nessa posição que ajuda tanto na saída de bola quanto na retaguarda. É claro que o Aníbal e o Martínez, eles fazem isso, mas com a visão de um zagueiro jogando ali no meio, é totalmente diferente, né? Então, assim, ele vem ganhando mais minutos nessa nova posição que o Abel tem colocado ele. E assim, cara, na parte da frente ali, a gente acredita que o Abel vai entrar novamente com o Sousa e com o Alan. Cara, o Alan já vem pedindo passagem já há um tempo, né? Sempre aquela figurinha marcada de entrar no segundo tempo. O Alan estava sempre nessa pegada. Segundo tempo, vai o Alan. Só que, cara, ele vem pedindo passagem, né? Sempre que vem entrando nos jogos, tem desequilibrado. E nesse jogo contra a LDU, ele jogou demais, né, rapaziada? Jogou demais. O Veiga ganhou lá como o cara do jogo, mas para mim foi o Alan. Acho que para 99% da torcida foi o Alan que foi o cara do jogo. Ele botou a bola debaixo do braço, cara, e fez o que quis com os caras da LDU. Realmente botou o lateral, então, da LDU, ele botou no bolso, cara. Que é isso? O moleque jogou demais. Mas eu vim falando durante a semana toda, para quem acompanha o canal, que ele deveria entrar com o Sousa e o Alan, que eles são mais agudos, então precisava do resultado. Então, é claro que deu muito certo contra a LDU, que veio para jogar só se retrancando. Então, ele provavelmente vai entrar novamente, mais ou menos com aquela formação, para fazer ainda mais testes, para saber se ele tem realmente essa opção. Por quê? Tem que saber se funciona com equipes mais fortes. Ele vai ter que fazer teste. Porque tem como fazer um primeiro tempo numa situação tática, fazer um segundo tempo em outra situação tática. Então, o Alan tá merecendo essa titularidade. E aí, cara, o Sousa, sinceramente, eu já desde que ele chegou, eu preferia ele do que o Felipe Anderson. Só que o Felipe Anderson começou a melhorar seu futebol, começou a apresentar um bom resultado dentro de campo, e aí ele se firmou ali, né? Porque estava variando, às vezes colocava o Sousa, às vezes botava o Felipe Anderson. Felipe Anderson, como melhorou, ele sagrou ali a sua vaga de titular, mas para mim ele deve entrar com o Sousa, porque a gente viu que o Sousa entrou muito bem.
Só que o Sousa precisa de mais minutos também. O Alan, ele tá jogando muito sozinho, filho. O Sousa é muito ofensivo, é muito agudo, mas precisa de minutagem, precisa jogar. E ficando sempre no segundo tempo, só jogando ali, entra às vezes depois dos 15, nos 20 minutos ali, joga em média 25 minutos. Então, ele precisa de minutagem. Sousa é um excelente jogador, um cara que parte também para um. Ele precisa estar dentro de campo, ganhar minutagem, ganhar mais entrosamento com o time titular ali. Então, eu acho que sim, o Abel vai manter a escalação, e porque lá na frente, Vitor Roque e Flaco não tem questionamento. O fato é, Palmeiras vai com o que tem de melhor contra o Juventude. Não tem por que poupar. A distância para a final ainda é grande. E vai começar a pensar nisso um pouco mais para frente. Mas fato é, Flamengo venceu o Sport. Dormiu na liderança. O Palmeiras tem que vencer o Juventude para se manter na ponta, manter, né, ainda a distância de 1 ponto e uma vitória para o Flamengo, porque verdadeiramente eu concordo aí com o Massini, com todo mundo do vídeo, né? Vai ser, cara, disputa ponto a ponto até o final do Brasileiro. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre fico aqui pesquisando, olhando tudo para fazer um corte com todas as informações para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.